neste momento, vamos tranquilizando nossos corações, vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda pelo cuidado e carinho que tem conosco. Vamos nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, quando aqui esteve encarnado. E vamos sentindo seu abraço materno, acolhedor, o cuidado e a proteção de mãe. Então, elevando nossos pensamentos, chegamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por Ele ter vindo a este mundo trazer os seus ensinamentos, trazer o seu amor. E pedimos para Ele que nos ajude a seguir a nossa caminhada, praticando o seu Evangelho, praticando os seus ensinamentos, nos ajudando a ser luz aonde formos, nos ajudando a ser pessoas cada dia melhores. Então, pedimos que Ele nos leve à presença de nosso Deus Pai Eterno Todo-Poderoso, onde de joelhos espiritualmente agradecemos pela vida, pela saúde, agradecemos por tudo que Ele nos deu e que Ele nos dá. Agradecemos por estarmos ouvindo mais essa preleção. Agradecemos pelo teto, pelo alimento, pela saúde. E como forma de gratidão, oramos a oração que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá, meu nome é Denilson e vamos em Centro Espírita Discípulos de Jesus iniciar mais um Evangelho. Hoje o tema que nós vamos analisar, vamos estudar juntos é Tentações do Mundo e Vitórias Morais. Está anotado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Eu começo lendo a fala de Jesus sobre a porta estreita que foi anotada por Mateus. Diz Jesus: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito e como há poucos que a encontram. Semelhante a essa fala de Jesus anotada por Mateus, temos a anotação de Lucas, no capítulo 13 do seu Evangelho, quando escreve a fala de Jesus da seguinte maneira: Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora.
Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Essas duas anotações do Evangelho de Mateus e Lucas. Começamos o nosso estudo a partir desses ensinos de Jesus. Repetindo Mateus: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito e como há poucos que a encontram. Jesus compara aqui o mundo da perdição com uma porta larga, fácil de entrar, fácil de se perder. Porque essa porta larga vai nos oferecer aquilo que queremos, aquilo que o nosso ego quer. Prazeres fáceis, imediatos, não é? Compensação e recompensas aos prazeres imediatos. Então, o mundo da perdição sempre nos sorri, muito saboroso, muito colorido. Basta ver uma criança, não é? A gente não pode dar para uma criança tudo que ela quer para se alimentar, por exemplo. Né? E as coisas que chegam para esse mundo infantil, de doces, de balas, tudo é muito colorido, tudo é muito saboroso, mas nem sempre saudável. A medicina espiritual, essa porta estreita, ela é amarga ao princípio, mas depois ela nos recompensa com a vida. Por isso Jesus diz aqui: como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. A porta estreita é a porta da disciplina, de um caminho espiritual empreendido com método, com estratégia. As coisas do mundo, quando são conquistadas, também precisam de método e estratégia. A conquista de um esportista, e podemos falar isso, né, porque estamos em plena Olimpíadas agora, né? Então a gente vê a disciplina a que um esportista é submetido para alcançar esses resultados de alta performance. Ficou muito clara agora, inclusive, com a desistência da Simone Biles, o quanto sofre de pressão emocional, de pressão psicológica, né? Então, na busca espiritual, o caminho espiritual, essa jornada cósmica da alma, não é diferente. Precisamos ter metas, objetivos, métodos, estratégia, para aqui, na matéria, vivermos uma vida espiritual. A vida espiritual é aqui e agora, de acordo com o nosso nível de consciência. Essa é a porta estreita. A compreensão de si mesmo, o escrutínio rigoroso de quem se é. A porta larga é a das facilidades a princípio. Ninguém precisa de nenhuma elaboração mais detida para os prazeres imediatos que entorpecentes podem dar, que o sexo pode dar, que a gula também oferece, né, a partir de comer qualquer coisa que seja saborosa, né, sem saber do que se trata, sua origem, ou o que tem ali dentro. Então, satisfazer o ego e as sensações do corpo é muito fácil e não precisa de nenhum estudo, nenhum aprimoramento para sermos impactados por esses primeiros prazeres mais grosseiros. Então, esta porta larga da perdição oferece prazeres e facilidades a princípio. Mas essa porta larga, ela é da perdição, ela não é da vida. Lucas aprofunda um pouco mais. Quando alguém pergunta a Jesus se há quem seja salvo, então Jesus diz: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão entrar por ela e não o poderão. Todos nós que estamos aqui,
buscando a Cristo. E como estamos no Centro Espírita, vamos falar da doutrina. Estamos buscando a Cristo através da doutrina espírita. Então, neste caminho, somos, assim como existe o atleta profissional, existe o atleta amador. Talvez sejamos amadores, no sentido de que a nossa jornada espiritual pode se parecer com um amador que pratica esportes de final de semana. Não é? Então Jesus diz, muitos tentarão entrar por ela, pela porta estreita, mas não poderão. Porque talvez, e essa é a reflexão que nós estamos trazendo aqui para compartilhar, uma reflexão para ser meditada, para passar pelo seu filtro pessoal de discernimento, que é, será que a nossa busca espiritual é por demais amadora, sem método e sem estratégia? Será que estamos buscando com afinco adentrar essa porta estreita? Ou estamos na periferia? Ainda que sejamos homens e mulheres, ainda que sejamos adultos, desempenhando o nosso papel social, será que em termos de uma disciplina espiritual não somos infantis, talvez? Um pouco adolescentes, não é? Será que a gente ainda separa o que é do âmbito religioso, o que é do âmbito mundano, né, do mundo? Então o tema é as tentações mundanas e as vitórias morais. Nós viemos para este mundo para vencermos a nós mesmos. Não viemos para vencer o outro. Viemos para vencer a nós mesmos. Ainda em Lucas, Jesus diz, quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá. Veja que são falas de Jesus, não é? Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. E aí nos causa uma confusão. Essas pessoas comeram e beberam com Jesus? Essas pessoas ouviram as pregações de Jesus em praça pública? E Jesus os deixou de fora. O pai de família veio e fechou a porta. O Senhor veio e fechou a porta. E ele diz, retirai-vos de mim, vós todos que cometeis a iniquidade. Palavras duras. E aí continua Jesus. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Jesus aqui, ele também nos ensina, ele nos traz uma reflexão sobre os religiosos que são pseudo-religiosos, sobre os cristãos que são quase cristãos, são pseudo-cristãos. Há uma canção do Padre Zezinho, antiga, que eu gosto muito, e que ele diz assim, tem muita gente que não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Tem muita gente que não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Essas pessoas que comeram e beberam com Jesus, essas pessoas que ouviram-no pregar em praça pública e agora ficaram de fora, e Jesus fala, não sei de onde sois, quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Jesus se refere àqueles que não têm senão a aparência de espiritualistas. Aqueles que vivem uma religião da boca para fora, mas não do coração para dentro. Aqueles que, tendo lido, estudado, pregado, mas que dentro de si não se converteram, não olharam para as suas trevas interiores, não olharam para os seus demônios camuflados. Aqueles que passaram a vida vivendo uma religiosidade
que é cômoda, que é confortável. Porque sim, é uma senha quando nós dizemos somos cristãos. Né? Ao dizer cristão, temos uma aprovação social. E quantas iniquidades são feitas em nome do Cristo. Aliás, é em nome de Jesus, em nome de Deus, que se tem a senha para cometer todos os tipos de iniquidades, desvios morais e saques à humanidade, à ética das pessoas. Essa é a senha, literalmente. Então, o fato de estarmos dizendo que comemos e bebemos com Cristo e o ouvimos em praça pública, o fato de estarmos numa religião não quer dizer que a religião entrou em nós. Então Jesus nos chama a atenção, nos lembra a figueira seca. Quando Jesus amaldiçoou uma figueira que era linda, vistosa, cheia de folhagens, mas não tinha figo. Jesus sempre volta para cá. E é interessante porque Jesus reservou para os escribas, fariseus e saduceus, todos religiosos do seu tempo, ensinamentos e palavras muito duras que ele próprio nunca se referiu assim, por exemplo, aos romanos, ao soldado romano. Pelo contrário, temos exemplos de soldados romanos, como o centurião, que Jesus vai curar o seu escravo, o escravo do soldado. Jesus disse, inclusive, dai a César o que é de César. Então, Jesus é muito duro com os religiosos políticos de alguma maneira, né? E quem vai, inclusive, prender Jesus, sentenciá-lo à morte, são os judeus, né? E Jesus aqui já é bastante rígido, então, com aqueles que falam em nome de Jesus e de Deus. Aqueles que realmente parecem ser religiosos. Segundo as palavras de Jesus, esses ficarão do lado de fora, porque virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, e os últimos serão os primeiros. Quer dizer, muita gente que a gente sequer imagina, muita gente que para o mundo não é nada, não é ninguém, esses serão os grandes no reino da verdade, no reino do Espírito. E quantos que aqui são grandes, vistosos e falam em nome de Jesus, poderão ficar do lado de fora. Porque o reino da verdade, o reino espiritual, tem uma outra maneira de enxergar. Nós estamos no mundo e o mundo tem tentações. A principal delas é a ignorância espiritual. Quando nós não temos capacidade de enxergar, não é por maldade, nós não conseguimos ver o caminho espiritual. Não conseguimos encontrar o nosso propósito no mundo e confundimos Deus com Mamon, por exemplo. Quantos de nós pode sim estar repetindo palavras e seguindo exemplos que estão ofuscados na sombra? E quantos desses se tornam ícones mencionados por membros religiosos? Quer dizer, em nome de Deus e de Jesus, cita-se uma fala, cita-se alguém que é o oposto daquilo que Jesus e Deus representam, né? A espiritualidade, nos orientando, através de Allan Kardec aqui, vai nos dizer: a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. Grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. Sobretudo para nós que estamos numa religião reencarnacionista. Podemos dizer que somos reencarnacionistas, portanto. É preciso que façamos uma análise profunda de nós para percebermos quais são as nossas más tendências. Não é negá-las. Quando nós vemos esse termo no coletivo negacionista,
né? Que nega, por exemplo, a alteração climática, que nós vemos, nós sentimos a alteração climática. Quando a gente observa as enchentes na Europa, calor, altas temperaturas que matam no Canadá. Aqui mesmo no Brasil, as alterações de temperatura, essas alterações de clima drástico, extremo, há aqueles que simplesmente negam essa realidade. São os negacionistas. São os negacionistas da ciência, os negacionistas do meio ambiente. Por que que existem essas pessoas que negam as evidências científicas? Isso é apenas uma maneira ali fora, no macro, de nós vermos o que está acontecendo conosco no micro. Ou seja, nós também somos negacionistas das nossas más tendências. Quando nós realmente não olhamos para dentro de nós para enxergar qual é ou quais são as nossas más tendências. Não é negá-las, não é fazer de conta que elas não existam. Elas existem e precisam ser confrontadas. Este é o exemplo de Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, e as 3 tentações de Satanás, simbolizando a origem do mal, simbolizando a origem das más tendências que, no nosso caso, se enraizam em encarnações anteriores, mas estão agora presentes. Jesus simboliza no deserto o homem espiritual que confronta os seus demônios camuflados. Quais são as suas más tendências? Alguns têm uma tendência natural a mentir. Se você observar, quer dizer, cada um observe a si mesmo. Talvez tenha isso. Talvez a tendência seja justamente negar os seus erros. E aí terceiriza, passa para o outro. O erro é do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, do meu chefe, do meu empregado, porque meu pai, porque minha mãe. Talvez a tendência seja pessoas que se irritam muito, explodem. Outras são mais melancólicas, mais tristes, têm uma tendência depressiva. Quais são as tendências? Elas precisam ser vistas, não negadas, mas abraçadas. E aí começa o trabalho da transformação interior, da reforma íntima. Aí começa a disciplina da porta estreita. E isso a gente consegue entender. Quando estudamos a doutrina espírita e vemos a disciplina de um Allan Kardec para escrever as 5 obras básicas no seu tempo, com pena, com uma pena por caneta, porque não existia a tecnologia de hoje, sequer mesmo lápis ou caneta, e passar noites a fio, iluminado por luz de vela, e escrever aquelas 5 obras que muitos de nós não conseguimos nem ler. Quantos estão na doutrina, e não leram os livros básicos do Kardec? Às vezes a gente observa quanto a gente estuda sobre mediunidade, lê romances e não lê alguns livros básicos. Mas isso hoje é só para chamar a atenção para a disciplina de Kardec. Quando nós vemos a vida de um Adolfo Bezerra de Menezes, por exemplo, que foi médico, o Kardec brasileiro, o médico dos pobres, mas que também foi político, essa parte a gente estuda menos, foi deputado-geral da província e defendia o meio ambiente, sim, nas pautas. Nós vamos estudar o Bezerra de Menezes encarnado, ele já tem pautas, ele atuava ali na região do Rio de Janeiro, cujo objetivo era proteger a floresta da Tijuca, veja vocês, não é? Quando nós vemos a disciplina de um Chico Xavier. Quando nós estudamos, inclusive, a biografia do Chico Xavier e a relação dele com o Emmanuel parece mais um obsessor do que um mentor, de tão duro que é com o Chico, porque os mentores não são de açúcar. Os mentores é um personal trainer espiritual sobre nós. E essa vida nesse planeta de provas e expiações é para que a gente se submeta a uma disciplina espiritual que tem lá suas obrigações. Não precisa ser uma disciplina espartana, com esses grandes baluartes que eu acabei de citar, mas precisamos ter a nossa disciplina, para que a gente possa comungar deste banquete com o Cristo,
para que a gente se matricule na porta, através da porta estreita de fato. Que tenhamos coragem de não negar as nossas más tendências, olharmos para elas, tomarmos consciência delas, para não sermos dominados por ela. Chico Xavier certa vez escreveu que as pessoas às vezes encarnam e desencarnam como que entra por uma porta e sai pela outra. Entre o berço e o túmulo passam por muitas experiências de alegria e tristeza, dor e prazer e se modificam muito pouco. Isso é um desperdício da encarnação. A porta larga continua sendo a das facilidades, aquelas que nos prometem prazeres fáceis, vitórias fáceis. Não há essa facilidade. Precisamos olhar para as nossas más tendências, observá-las, acolhê-las e seguir a disciplina espiritual de verdade. Me parece que são esses os ensinos dessas passagens para nossa avaliação na noite de hoje e que possamos, através da oração, da meditação, comungar com essa energia do Cristo. Porque ele também disse, em outro momento, que o seu jugo era leve, seu fardo suave, não é? Porque a disciplina espiritual também vai nos dar um outro tipo de prazer e alegria de uma ordem superior. Quando renunciamos às grosserias da terra por um objetivo espiritual, teremos essas benesses espirituais que vão nos garantir mais paz, mais alegria de viver. Agradeço a todos e vamos ter agora as vibrações e, por fim, a prece final. Gratidão a todos. Então vamos assim fazendo uma inspiração lenta e profunda. Relaxando mais o corpo, acerenando a mente. Podemos repetir mais uma ou duas vezes essa inspiração para irmos aprofundando a nossa sintonia com a luz espiritual. Vamos assim abrindo as janelas das nossas mentes e corações, para que essa luz crística adentre mais profundamente em nosso ser. Pelos fios silenciosos dos nossos pensamentos, vamos nos irmanando, nos coligando nesta corrente a que estamos inseridos agora, da manifestação e pulsão das energias curadoras e harmoniosas desse passe de limpeza e energização. Sentimos a presença do amparador pessoal sempre conosco, nos saturando de paz e equilíbrio. Também nos sintonizamos e percebemos, sentimos a presença dos espíritos de luz, os amparadores espirituais que adentram nosso lar para uma faxina espiritual, para que a sua presença e a sua energia possa limpar o nosso ambiente. E essas luzes são projetadas sobre paredes, tetos e chão. Elas vêm varrendo, uma varredura de luz sobre toda a casa, móveis, utensílios, iluminando e perfumando, eliminando qualquer forma, pensamento mais densa que porventura exista e esteja no ambiente. Ela é totalmente desfeita. Se porventura houver algum irmãozinho em falta de sintonia com a paz que buscamos, ele é cuidadosamente, com todo respeito, conduzido para uma instância adequada de tratamento
E assim, todo o nosso lar fica limpo e purificado, perfumado. Mantemos a nossa sintonia espiritual, aprofundando mais e recebendo a luz crística que adentra pelo alto da nossa cabeça, pelo chakra coronário, e adentra irrigando e saturando de luz as sinapses cerebrais, harmonizando, vitalizando, fortalecendo. Essas luzes vão descendo e banhando todo o nosso corpo interno, inclusive chegando até a derme e a epiderme, passando pelos olhos, maxilares, garganta, onde emitimos as energias da fala, estão saturando nossa voz de energia pacífica e equilibrada. Essa luz vem revitalizando e atinge o nosso diafragma, no centro do tórax, os pulmões, saturando de vitalidade, de energia, de capacidade respiratória. Vem saturando e envolvendo igualmente o coração, pulsante de energias e equilibrado na luz de Jesus. E essa luz vem descendo e tomando todo o corpo, esôfago, abdômen, todos os órgãos internos, descendo pelas pernas até atingir os pés. Todo o nosso corpo é escaneado por esta luz que equilibra o mental, o emocional e também equilibra e fortifica o corpo físico. Toda e qualquer toxicidade física, mental ou espiritual sai pela sola dos pés. Ela é absorvida pela Mãe Terra, que saberá o que fazer, utilizando esse adubo naquilo que seja mais útil. E agradecemos também à natureza por isso. Agradecemos a Deus, ao plano espiritual, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, convido a todos a fecharem seus olhos lentamente e vamos elevando nossos pensamentos até nosso querido Jesus, que intercederá até o Pai, nosso Deus Criador. Vamos encher nossos corações de amor e paz e vibrar por nosso país. Vamos também vibrar por todas as pessoas que se encontram em dificuldades. Vamos pedir para a espiritualidade levar a todos essa energia positiva, esse amor, esse acalento aos corações dos velhinhos nos asilos, que muitas vezes são esquecidos por seus entes queridos, e que eles possam sentir essa energia, esse amor. Que essa mesma energia de amor e paz console os corações dos nossos órfãos, que se encontram nos orfanatos à espera que uma família os adote e lhe entreguem todo o amor que uma criança merece. Também não podemos esquecer que todo esse amor, essa energia, essa luz acalme os corações dos presidiários, dos nossos doentes, e que essa mesma vibração chegue aos corações dos suicidas, e que ao receberem todo esse amor, essa energia, eles mudem o caminho e que eles possam realmente se tornar outra pessoa. Enfim, que Deus e toda a espiritualidade derramem sobre nós, sobre o planeta Terra, a sua misericórdia, o seu amor,
a paz, porque nesse momento em que estamos passando por uma pandemia, precisamos que realmente sintamos essa energia para que possamos agir de acordo com o que Jesus sempre ensinou, sempre mostrou para nós. E por fim, vamos pedir por nós mesmos que continuemos o nosso caminho da espiritualidade, na busca da evolução, para que sejamos um ser humano melhor e que possamos garantir a nossa paz espiritual. Que assim seja.